Fala galera do canal ES 3.0, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a esse espaço onde nós conversamos e debatemos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus através desse guia de estudos da lição da Escola Sabatina, tá bom? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, viu? Indo direto ao nosso estudo, o tema central do trimestre é descanso em Cristo. E logo no início da lição, na introdução, né, desse guia de estudos, diz assim: descanso em Cristo, que é o tema desse trimestre, é o segredo para a vida que Jesus prometeu aos seus seguidores. Então, descansar em Cristo e crer que Jesus é autossuficiente e todo-poderoso para guiar os nossos passos, ou seja, depositar essa confiança em Cristo e, lógico, descansar nele, é o segredo para a vida que Deus planejou para os seus filhos aqui nessa terra. E nós estamos nessa semana já na lição 2 desse guia de estudos desse trimestre, cujo título da lição 2 é Inquietos e Rebeldes. E o dia de hoje, que eu estou gravando, é o dia da segunda-feira, 5 de julho. Então, segunda-feira, 5 de julho, é hoje que talvez você está assistindo esse vídeo. Cujo título é contagioso. Esse é o título da lição do dia 5 de julho, segunda-feira. É contagioso. E aqui na lição de segunda-feira, a gente começa lendo o capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Bom, para contextualizar vocês, a lição começa estudando a partir do capítulo 11 e ela vai fechar ali na quinta-feira até o capítulo 14. Então, esse período do capítulo 11 de Números até o capítulo 14 de Números, a gente vê algumas atitudes do povo de Israel e também até de líderes do povo de Israel, atitudes de inquietação, atitudes de rebeldia, como está no título da lição, e também de desconfiança, de incredulidade, na verdade, né? As pessoas não crendo, o povo não crendo que Deus era todo-poderoso, era autossuficiente para guiar os passos, para prover as situações de necessidade do povo, e eles demonstraram essa incredulidade. Mas um homem que, em contrapartida ou remando contra toda essa maré de incredulidade, esse homem era Moisés, que analisando, né, esses textos do capítulo 11 ao capítulo 14, é um personagem central que vai mostrar ali ao povo de Israel o caminho certo para a confiança e para o descanso em Cristo. E logo no capítulo 12, no verso 1 ao verso 3, que é a primeira pergunta da lição, a pergunta da lição é a seguinte: por que Miriam e Arão estavam perturbados? A gente identifica nesses primeiros versos do capítulo 12 de Números que Miriam e Arão eles estavam incomodados demais, porque Moisés tinha se casado com uma mulher etíope. Mas se a gente analisa o capítulo 11, a gente vê que o povo de Israel estava inquieto, também rebelde, porque estava com saudade das carnes do Egito, estava clamando a Deus pelas carnes do Egito e até contestando por que eles saíram do Egito, né? Mostrando ali uma ingratidão, né? Deus libertou eles do Egito e agora eles questionando por que saíram de lá tinha carnes e tudo mais. E então, Deus, para aliviar um pouco o fardo de Moisés, de liderar esse povo rebelde, esse grande e numeroso povo, Deus estabelece uma liderança de 70 homens para ali ajudar Moisés nesse processo ali de guiar o povo de Israel. E esses 70 homens, eles começam ali no início dessa reunião onde Deus vai ali conversar com Moisés e instruir Moisés para que passe esses ensinamentos para os 70 líderes que estariam junto de Moisés. Esses líderes começam a profetizar também, e com todo esse contexto onde Deus estava escolhendo outros líderes, deu ali o dom de profetizar a alguns deles, a gente identifica que Miriam e Arão eles começam a ter um ciúmes daqueles líderes, né? E a lição destaca o seguinte, eu vou ler para vocês aqui: Arão e Miriam também desempenhavam importantes funções de liderança.
mas se sentiram ameaçados pelo desdobramento da nova liderança. Então, vendo aquela nova liderança ali já desempenhando papéis importantes, junto com Moisés, como eu falei, alguns profetizaram, como diz no capítulo 11, Arão e Miriam começam a se sentir meio que ameaçados e questionam Moisés por estar casando com uma mulher etíope, e ficam indignados com isso. E aqui no verso 2 de Números, eu leio com vocês na Bíblia, eles dizem o seguinte: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eles questionaram isso tudo, e o Senhor ouviu isso. E a resposta que Deus dá é uma resposta bem forte, E esse é o ponto central dessa lição de segunda-feira, onde na segunda pergunta da lição a gente identifica o seguinte: como Deus respondeu a essa reclamação? Porque o Senhor foi tão severo. E a gente vê as palavras de Deus. Eu quero ler com vocês na Bíblia como Deus responde Arão e Miriam, depois deles questionarem Moisés e falarem ali que eles falaram: será que Deus tem falado apenas a Moisés e tal? E Deus fala o seguinte a partir do verso, vou ler com vocês a partir do verso 5, tá? Que diz assim: então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse. Esse é o verso, agora comecei a ler o verso 6 do capítulo 12, tá? E Deus disse, no verso 6, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar Moisés? Deus pergunta para eles, Então, olha aqui a resposta de Deus, Ele fala: para os profetas, eu falo através de sonhos, de visões, mas Moisés não é um profeta. Com Moisés, eu falo face a face. Com Moisés, ele vê a forma do Senhor, porque ele era um homem que Deus escolheu. E aí Deus pergunta para eles: será que vocês não temeram criticar o meu servo, Moisés? Tendo em vista que eu falo com ele face a face, que ele vê a forma do Senhor, vocês não temeram criticar Moisés? É isso mesmo. Deus, ele faz um forte alerta para os dois ali, para Miriam e Arão. E a lição fala o seguinte: Miriam foi mencionada antes de Arão no verso 1. Isso sugere que ela pode ter instigado a investida contra Moisés. E sabe o que acontece? Os versos seguintes falam que Deus, depois que ele sai ali da presença de Miriam e Arão, Miriam é acometida de uma lepra, onde ela fica toda branca como a neve, segundo a Bíblia aqui. E depois Arão vai interceder por ela e fala para Moisés para que ele intercedesse a Deus para que Miriam fosse curada, ela não ficasse naquela situação deplorável. E Arão chega a falar o seguinte: para que ela não fique como um bebê abortado de sua mãe. Então, são palavras fortes, como um feto abortado, é exatamente essa expressão que aparece aqui. E a gente vê que esse castigo, como diz aqui na lição, promoveu necessária mudança de atitude. Deus, ele teve que repreender severamente os dois ali, Miriam e Arão, que eram líderes do povo de Israel, para que eles aprendessem a lição, e lançou esse castigo sobre Miriam. E depois ela foi curada, Moisés intercedeu, ela foi curada da sua lepra. Mas a partir desse processo aí de disciplina, eles aprenderam que não era para criticar Moisés, que não era um simples profeta, era alguém que falava face a face com Deus, como o próprio Deus disse, e além disso via a forma de Deus. Então, meus amigos, essa história ensina algumas lições para a gente,
que a onda negativa de reclamações, de contestações, de intriga dentro da igreja, ela não é saudável. Ela é contagiante, como é o título da lição de segunda-feira. E eu vejo que os líderes, Miriam e Arão, foram contagiados por tudo isso que estava acontecendo no povo de Israel, no meio do povo de Israel. E eles também entraram nessa onda de criticar, de instigar ali Moisés e sofreram ali uma consequência por isso, mas aprenderam a lição. Que nós não venhamos a contestar, não só os líderes da igreja, mas contestar a própria palavra de Deus. Eu vejo muita gente contestando a Bíblia, querendo alterar ou interpretar a sua própria maneira a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Nós não temos autoridade e direito de querer mudar a Bíblia, de questionar a Bíblia, ou então de colocar as nossas próprias opiniões em cima do texto bíblico. Bíblia se revela com Bíblia. São até palavras do meu professor da faculdade, e de fato a gente vê isso no texto sagrado. Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Nós não precisamos colocar o nosso ponto de vista, a nossa própria interpretação. Não precisamos questionar ou ser teimosos e rebeldes, como a lição dessa semana tem falado. Que possamos ser servos fiéis de Deus, descansar em Cristo, aprender com Moisés aqui também, a ser pessoas que tenham autoconfiança em Deus e possamos ser fiéis ao texto bíblico e cristãos que obedeçam ao que Deus fala e não cristãos rebeldes, tá bom? Um bom estudo para você, um restante de semana também abençoado. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!